Então, boa tarde, bem-vindos ao nosso painel A Importância da Ciência em Tempos de Covid-19. Essa é uma atividade ligada à Marcha Virtual pela Ciência, promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E nesse painel nós vamos contar com alguns convidados, e desde já eu agradeço o aceite do convite de participar aqui com a gente. Então, meu nome é Lucimara Fassarella Agnes Lima, eu sou professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e vamos estar juntos aqui com o nosso reitor, o professor José Daniel. Dá um tchauzinho aí, Daniel, para o pessoal te ver. Então, Daniel vai estar aqui falando com a gente sobre as ações que a universidade vem tomando no enfrentamento dessa pandemia, né? Depois a gente vai ouvir um pouquinho a professora doutora Luciane Agnes, do Instituto de Educação Superior de Brasília. Luciane é doutora em comunicação e vai falar um pouco para a gente do impacto das notícias falsas no decorrer, né, da pandemia e dos prejuízos que isso traz para a população. Luciane, dá também um tchauzinho aí para o pessoal te conhecer. E Vivian, a professora Vivian, é do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas aqui da universidade, é doutora em farmácia e vem trabalhando com as questões relacionadas ao diagnóstico da Covid-19 e vai trazer para a gente esclarecimentos de como é feito o diagnóstico, em que momento a gente deve fazer esse diagnóstico. Então, nós vamos começar nosso painel, né, com o professor Daniel, e na sequência, né, depois das falas, a gente vai estar respondendo as perguntas, né, da plateia. Então, o público pode mandar as perguntas para a gente, que, à medida do possível, a gente vai tentar responder todas as questões. Lembrando que a gente tem, né, a nossa live encerra às 15 horas, uma vez que vai iniciar o painel nacional da SBPC, que também convidamos a todos a participar. Então, professor Daniel, agora é com você. Olá, boa tarde. Quero cumprimentar aqui Lucimara e agradecer pelo convite. Lucimara foi responsável pela organização do evento. Cumprimentar também as colegas que participam conosco aqui desse painel, Luciana e Vivian. Quero também registrar um agradecimento aqui à nossa Superintendência de Comunicação, representada aqui por Ilka e Sandra, que cuidaram de todos os detalhes técnicos desse evento. E lembrar que a nossa TV Universitária tem hoje uma programação toda especial voltada para a ciência. Quero cumprimentar todas as pessoas que participam agora desse evento de forma virtual, cada um na sua casa, numa demonstração de reconhecimento à nossa ciência. E gostaria de iniciar essa breve fala parabenizando a direção da SBPC, na pessoa do seu presidente Ildeu, pela feliz iniciativa de promover hoje essa marcha virtual pela ciência, um evento de extrema importância para o nosso país. Bom, em momentos difíceis como esse que nós estamos passando, é na ciência que a sociedade busca as suas respostas, e isso nós sabemos e não há outro caminho. Então, tem sido também um aprendizado muito importante para os que atuam na ciência. E certamente que esse momento vai deixar muitos ensinamentos para todos nós. Já está deixando muitos ensinamentos. E eu gostaria de iniciar citando alguns exemplos de alguns desses ensinamentos, mas que certamente quem está nos ouvindo e participando desse painel também poderia citar vários outros. Então, eu vou citar aqui 3 exemplos de ensinamentos que nós temos nesse período. O primeiro deles é que, muito provavelmente, nós não tivemos, em outro momento da história, tantos pesquisadores trabalhando ao tema e por meio de cooperação. Eu penso que teremos, a partir de agora, cada vez mais pesquisas em colaboração internacional, sem necessariamente ter a marca de um único grupo ou até mesmo de um único país. Então, uma das lições que nós poderemos tirar já dessa experiência difícil é que nós somos mais fortes quando trabalhamos cooperando uns com os outros, sem impor fronteiras, nem mesmo entre países. De certa forma, nós já sabíamos disso, mas isso nem sempre era praticado. Uma segunda lição que eu gostaria de destacar, que nós tiramos desse momento, é que cada vez mais a investigação científica requer abordagens interdisciplinares. Então, não é somente solução tecnológica ou solução de ciências da saúde ou da modelagem matemática que nós buscamos nesse momento.
entender o comportamento das pessoas, como conviver em sociedade, são aspectos igualmente importantes. Então, fica claro que a pesquisa deve ser apoiada de maneira a contemplar todas as áreas de conhecimento sem distinção. E eu estou fazendo questão de ressaltar isso, porque isso é um dos assuntos que está sendo motivo de bastante debate nesse momento. O terceiro exemplo que eu gostaria de citar para a nossa reflexão, na verdade, é uma constatação, que é a importância das nossas universidades públicas, que são responsáveis por grande parte da ciência desenvolvida aqui no nosso país. Aqui no Brasil, a resposta que as nossas universidades federais têm dado tem sido muito marcante e decisiva. Então, nesse contexto de pandemia, o papel das nossas universidades, ele se intensificou. Essa breve fala, nessa fala, eu pretendo apresentar algumas das ações desenvolvidas aqui na UFRN, mas isso tem o objetivo de exemplificar aquilo que as nossas universidades têm feito em todo o país. A UFRN tem uma grande quantidade de ações de enfrentamento ao coronavírus e eu certamente que não tenho como listar todas as ações aqui. Eu vou apenas destacar algumas a título de exemplo e de como nós estamos procedendo nesse contexto. Do ponto de vista administrativo, já no início da crise, nós instalamos um comitê formado por especialistas na área com o objetivo de orientar a reitoria na tomada de decisões. E aí, no dia 17 de março, esse comitê recomendou a suspensão de aulas e o que nós fizemos imediatamente. Então, isso é para mostrar que as decisões administrativas das instituições, nesse momento, elas precisam estar respaldadas por uma avaliação com base de quem faz ciência. Então, é mais para ressaltar a importância da ciência em todas as decisões que nós tomamos. Logo em seguida, nós fizemos a colação antecipada de alunos de medicina e de outros cursos de saúde. No nosso caso, aqui na UFRN, nós já tivemos 88 alunos de medicina e mais 2 de enfermagem, e isso é um número significativo de pessoas que passam a contribuir na linha de frente do enfrentamento. E essa ação, é importante eu destacar, que essa ação ocorreu em muitas universidades do nosso país. Queria agora citar algumas iniciativas institucionais da UFRN para superar essa crise. E quando eu falo da UFRN, eu faço sempre questão de destacar que são ações que são desenvolvidas em muitas das nossas unidades e pelos diversos segmentos que compõem a nossa instituição, não necessariamente ações de gestão. Então, já em março, já no início da crise, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós iniciamos a realização de exames de dengue, chikungunya, influenza, enfim, auxiliando o estado nessas doenças, porque esses vírus continuavam circulando aqui no nosso país e nós precisávamos desafogar ou tirar essa carga de teste do nosso laboratório central do estado. E, em seguida, nós iniciamos a testagem do coronavírus. Até agora, para dar um exemplo, a universidade já fez bem mais do que 2.000 testes voltados somente para a Covid. Em abril, nós iniciamos também a produção de álcool 70. Isso ocorreu tanto no departamento de farmácia, como no nosso núcleo de processamento de alimentos e medicamentos. Já foram bem mais de 5.000 litros distribuídos aqui, não só para os hospitais da universidade e outros hospitais, como também para atender a nossa Secretaria Estadual de Saúde Pública. Em abril, nós havíamos feito uma solicitação ao MEC de recursos para enfrentamento à Covid, recebemos esse recurso em abril, e agora estamos trabalhando na aquisição de materiais, insumos, EPIs, tudo isso para aumentar e muito a testagem aqui no estado. Nós queremos também iniciar a testagem em 2 cidades aqui do interior, onde a universidade tem campus, Santa Cruz e Caicó, e nós temos cursos na área de saúde que podem contribuir com esse processo. Eu queria destacar também a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que é uma ação também importante nesse momento e que a UFRN se envolveu muito fortemente, criando também um atendimento a pessoas idosas fora da universidade, criando um sistema de drive-thru
para que as pessoas que fossem vacinar não precisassem, aquelas que fossem de carro não precisassem sair do carro, e assim a gente evitasse aglomerações, né? Estamos em 2 das nossas unidades com um serviço de teleatendimento para a população. Nesse serviço tem médicos, infectologistas, tem médicos de outras especialidades, tem residentes da área de saúde, tem servidores da universidade, enfim. Esse serviço ele é extremamente importante porque ele evita aglomerações nas unidades de saúde, porque muitas das dúvidas que a população tem podem ser tiradas através desse serviço. E aqueles casos onde se verifica a necessidade de encaminhar a uma unidade de saúde, isso é feito prontamente. Nós tivemos várias iniciativas na instituição de produção de equipamentos de proteção individual, especialmente máscaras. Essas iniciativas elas vieram de servidores, de estudantes, de startups ligadas à universidade. Tivemos o desenvolvimento de uma plataforma para auxiliar a Secretaria de Saúde no registro e acompanhamento da análise epidemiológica dos casos de Covid. Tivemos um desenvolvimento de um sistema para monitoramento contínuo dos casos de Covid, um outro sistema para auxiliar o Estado na prevenção de aglomerações, muitos cursos e materiais informativos, como cartilhas de nutrição, guias sobre saúde mental, orientações na entrega de alimentos, curso sobre vírus, enfim, cartilha para pessoa idosa, cartilha para cuidados odontológicos. A nossa editora universitária também liberou um acervo com uma grande quantidade de publicações para esse momento. Nós tivemos uma iniciativa muito interessante também, que partiu de um estudante do curso de Ciências Contábeis. Ele criou um shopping virtual para auxiliar os pequenos comerciantes e autônomos que estão impossibilitados, não é, de atuar de forma presencial na cidade, para que eles pudessem, nesse momento tão difícil, continuar fazendo o seu negócio funcionar. Então, essa foi uma iniciativa, por exemplo, de um estudante. Nós tivemos várias pesquisas na área de modelagem, na área de pesquisa com fármacos, lá com o pessoal de farmácia, ferramentas de monitoramento, de georreferenciamento dos casos, de modelo que trata da disseminação. E, por fim, bom, eu poderia seguir aqui contando várias e várias atividades, mas eu acho que essas atividades elas já exemplificam bem muitas das ações que a nossa instituição tem desenvolvido. Eu queria falar rapidamente sobre nossos hospitais universitários. Nós temos na UFRN 3 hospitais. Esses hospitais fazem atendimento 100% pelo SUS e eles são parte da estratégia de combate ao coronavírus. O que eles têm feito é assumindo muito mais casos de várias doenças, liberando leitos para que os hospitais estaduais e municipais possam atender aos casos da Covid. Então, é importante ressaltar que os nossos hospitais universitários eles são voltados para casos de maior complexidade e nós tivemos dados recentes, pesquisas muito recentes dessa semana, que mostram que no nosso país esses casos têm aumentado muito. Então, é muito importante a gente ter unidades focadas em Covid e focadas também no atendimento dessas outras demandas, como problema de coração, problemas circulatórios, enfim, que tem matado bem mais nesse momento. Então, importante essa ação. Estou vendo que meu tempo está chegando, coordenadora aqui me chame a atenção do tempo, eu quero partir para o encerramento aqui, mas dizendo que as ações que foram colocadas aqui foram com o objetivo de mostrar a diversidade das ações desenvolvidas em todas as nossas universidades. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a SBPC pela iniciativa, agradecendo também aos organizadores locais, na pessoa da nossa querida professora Lucimara, e fico à disposição no final dessa sessão para a gente discutir um pouco mais nas apresentações que se seguirão. Muito obrigado. Então, obrigada, Daniel, pelos esclarecimentos, foi muito importante. Não se preocupe com o tempo, você é o chefe, a gente deixa, né? Então, eu vou passar a palavra agora para a Vivian, que é a nossa para a Luciane, né, seguindo a programação. Então, Luciane vai falar um pouco, né, sobre uma cientista de ciências humanas, então a gente está com um painel bem multidisciplinar, para falar um pouco desse impacto sobre veiculação de notícias falsas
em tempos de pandemia. Luciane, é com você. Boa tarde, eu agradeço o convite imensamente. É uma forma de estar pertinho da UFRN de novo, né? Eu quero registrar que eu aprendi a fazer pesquisa, eu entrei na ciência na UFRN, que foi quem me acolheu no mestrado, então, apesar de estar longe agora geograficamente, meu coração também tem um pedacinho de UFRN. Apesar da felicidade, da alegria de estar participando desse evento, eu queria não precisar estar, né? A grande questão é justamente essa, que num cenário em que a gente já tem uma pandemia para enfrentar, que a gente já tem grupos de pesquisa dedicado a, enfim, tratamentos, vacinas, diferentes formas, né, de novas organizações sociais, a gente tem uma energia enorme despendida para poder também lidar com um cenário de desinformação que é desencadeado pelas fake news. O cenário está tão nebuloso no mundo todo que a própria OMS criou uma expressão que é para tratar esse período de infodemia, né, que é essa invasão, essa avalanche de fake news sobre as pessoas, e isso não está sendo só no Brasil, está sendo no mundo inteiro, e o alerta de que essa infodemia também pode matar, porque é bem grave quando alguém pode se automedicar, ou pode interromper um tratamento, ou pode descumprir uma orientação das autoridades de saúde por conta de uma informação errada ou equivocada. Esse negócio que a gente chama de fake news, ele não é um fenômeno necessariamente novo, porque, afinal de contas, boato, mentira, fofoca, isso faz parte da humanidade há bastante tempo. O que a gente tem de novo é esse cenário digital, né, desencadeado pelas redes sociais, que é impulsionado por uma economia digital. Então, o que a gente nunca teve foi uma escala tão grande e pessoas, empresas, instituições tão interessadas na promoção dessa desordem informacional, desse caos informativo. A economia digital é um clique. Né? Então, o que se quer ao compartilhar uma notícia falsa é gerar clique e compartilhamento, porque o compartilhamento gera novos cliques. Então, é claro que tem um lado das fake news que está associado a alguma estratégia política, por exemplo, de ataque a uma reputação, de mobilização em torno de alguma ideologia, mas uma outra parte desse fenômeno, ele é absolutamente econômico. E o cenário que envolve as notícias falsas relacionadas à saúde é muito impulsionado por isso, né? Porque você pensa, por que alguém inventa uma notícia falsa sobre algum tema relacionado à saúde, né? A vacina, por exemplo. Apesar da parte política das fake news ser a parte mais evidente, ainda mais porque a gente viu isso sendo utilizado em campanhas eleitorais recentes, né, desde 2016, o Brexit, a eleição do Trump nos Estados Unidos. Então, esse foi um fenômeno que rodou aí o mundo, está rodando, infelizmente. A área da saúde sempre foi uma das áreas mais visadas por esse volume de fake news. Então, todo mundo já deve ter visto aquele saiba com o chá que seca a barriga em 10 dias. Eu já vi uma que eu acho que era suco de inhame cura câncer. Esse produto vai te livrar da diabetes. Então, essa é uma área, a área da saúde, já bastante visada, porque ela é uma área que gera interesse, que desperta justamente o interesse das pessoas em clicar e em compartilhar esse tipo de conteúdo, né? E muitas vezes achando que está fazendo um bem para alguém, né? Olha, esse chá cura diabetes. Então, o que aconteceu agora com o coronavírus, né, com a Covid, foi elevar isso a uma categoria, assim, astronômica, né, assim, um volume muito grande. Então, a gente tem alguns movimentos, existe, por exemplo, algumas alianças internacionais, uma delas se chama Coronavirus Fact Alliance, que reúne checadores, né, que são organizações ligadas a grandes grupos de comunicação ou de jornalismo independente, que fazem verificação de conteúdo. Essa aliança foi formada em janeiro, envolve mais de 70 países, e já foram mais de 3.500 checagens só sobre o coronavírus em 4 meses. 3.500 notícias falsas desmentidas.
E está havendo uma cooperação internacional, porque se percebe que muitas dessas fake news passam por vários países, às vezes até difícil identificar qual é a origem, né? Então, ontem, por exemplo, foi lançada uma plataforma que se chama coronaverificado.news, que é uma plataforma em português, mas é a partir de uma aliança que envolve América Latina, Espanha e Portugal, mas que são checadores que ficam desmentindo, verificando informações sobre fake news. Tem pesquisadores no mundo inteiro estudando esse fenômeno, então esse é um cenário que interessa, né? O professor falou agora há pouco da colaboração das ciências humanas e das sociais, porque o que a gente está vendo, a gente vai ter que nos entender novamente enquanto sociedade, né? Então, tem pesquisas na psicologia, tem pesquisas na comunicação, tem pesquisas nas ciências políticas, na sociologia, porque a gente tem que entender toda essa organização. E algumas dessas pesquisas que tentam identificar por que é que as pessoas compartilham esse tipo de conteúdo, levantam algumas hipóteses. Uma delas é a chamada hipótese da novidade, que é essa vontade, esse desejo que a gente tem de sair na frente, né? Então, as pessoas gostam, em seu meio social, de parecer que estão dando uma notícia com exclusividade, em primeira mão, né? Então, esse é o clássico do não sei se é verdade, eu só estou compartilhando, né? Isso é um crime, isso é super temeroso. Outra questão que se levanta é de que as notícias que causam surpresa ou repugnância, asco, provocam uma reação maior das pessoas. A gente reage muito mais quando a gente está no choque, naquela notícia que é alarmante, do que nas notícias amenas e tal. Então, por isso que falsos boatos, muitas vezes, são utilizados por essa estratégia caça-clique, né? Porque sabe-se que é esse tipo de conteúdo que vai despertar essa reação das pessoas. E o que se quer é justamente que as pessoas reajam, clicando e compartilhando. Então, por isso que a gente tem esse volume, e sempre vem a... que destrói o câncer. Então, sempre tem esse tom alarmista, porque é para levar o sujeito a essa ação. E o outro fator que se associa a isso recebeu o nome de pós-verdade, que seria um contexto em que as pessoas estariam mais interessadas em reafirmar suas próprias convicções do que, de fato, ter acesso à verdade do fato, né? Então, mais importante do que saber se aquilo é verdade ou mentira, as pessoas querem reafirmar suas convicções. Então, essas são algumas das hipóteses que a gente tem até esse momento do porquê é que as pessoas compartilham esse tipo de conteúdo, né? Então, se produz quem quer lucrar, quem tem algum interesse estratégico, ideológico, e se compartilha quem também quer reafirmar essa ideologia, essa convicção, mas também pessoas que estão pouco atentas ao impacto ou às consequências desse clique, desse compartilhamento. Por mais que a checagem de fatos, né, isso que a gente chama de fact-checking, seja um elemento importante nesse cenário, porque agora, na pandemia, estão fazendo um serviço muito importante, que é de ficar desmentindo, né, ou buscando uma informação confiável, ancorada na ciência para esclarecer. Esse é um pouco de um serviço de enxugar gelo, né, porque você desmente uma fake news, outras 10 estão chegando. Então, além dessa questão da checagem, é importante outras estratégias, outros caminhos. Um deles é de que o próprio cidadão compartilhe dessa responsabilidade, né? De que ele saiba que aquele, não sei se é verdade, só estou compartilhando, que aquilo tem consequências. Que ele procure uma fonte de informação segura. É claro que existem outras medidas, como políticas públicas voltadas para a alfabetização midiática, porque esse é um letramento fundamental. É claro que existem uma série de projetos que visam criminalizar as fake news. Eu também, sem entrar nesse mérito, não sei se esse é o melhor caminho. Tem que ter um envolvimento das gigantes digitais, né, o Google, o Facebook, que estão sendo cobradas internacionalmente para poder evitar, inclusive o Facebook lançou um serviço agora de informações sobre o coronavírus. Então,
tem que haver uma mobilização, porque a solução ela não vai vir, ela tem que sair da sociedade. Se o problema veio da sociedade, a solução também tem que sair dela. Ponto crucial é que o que está por trás de tudo isso são 2 direitos fundamentais. Que é o direito à informação, porque sem esse direito, eu não consigo exercer todos os meus outros direitos, sejam eles civis, políticos ou sociais. Eu preciso de informação para participar da vida pública, participar da vida política e me proteger e proteger quem está no meu entorno. Então, informação de qualidade, ter acesso a essa informação de qualidade é um direito fundamental. E o outro direito é o direito à saúde, né? Então, ter esse volume de informações desencontradas, isso atinge o indivíduo de diferentes maneiras, né? E a importância de entender que a comunicação científica, que é essa, né, que a gente vai discutir na divulgação científica ou na popularização da ciência e tecnologia, isso é fundamental, né? Então, a gente tem algumas instâncias, não só a divulgação ali entre os pares, onde isso vai fazer com que a instituição da ciência funcione, mas ter estratégias de fazer com que esse conhecimento chegue a toda a camada da população. Porque as pessoas têm direito a ter informações claras sobre vacina, sobre combate à dengue, sobre que tipo de medicamento está sendo testado, o que é aquilo que vai ser dado para o meu filho num posto de saúde, como é que eu uso essa técnica para melhorar o meu plantio de hortaliça. Então, a informação científica, essa popularização, ela é vital para um funcionamento da sociedade, uma sociedade que se quer... que progrida, né? Porque é esse que é o objetivo, e que progrida de forma saudável, sustentável e segura. Então, eu tentei ficar bem fiel ao tempo que me foi concedido, inclusive para a gente não se estender muito. Eu poderia aqui trazer alguns serviços de checagem, eu posso passar isso com material como sugestão depois, ou fico aberta ao final para a gente conversar e para discutir mais. Mas fica aí o alerta e essa preocupação global em relação à infodemia, que é essa avalanche de notícias falsas que nós todos no mundo estamos sofrendo no cenário do coronavírus. Obrigada, Luciane. Então, obrigada, eu acho que foi bastante esclarecedor para o nosso público e até para a gente mesmo, que não é da área, né, que não acompanha nesse nível as informações. E agora eu vou passar para a professora Vivian, que vai falar um pouco de como está sendo feito o diagnóstico, quais são as opções, e ela está trabalhando na força-tarefa da UFRN, é uma das nossas batalhadoras que está à frente, né, nesse enfrentamento na questão do diagnóstico. Vivian, com você. Ok, obrigada. Eu vou compartilhar a tela do meu computador, que eu fiz uma pequena apresentação. Só um momentinho. Espero que todo mundo esteja vendo. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu acredito que sim, certo? Tá sim. Ok. Então, eu vou começar a apresentação falando qual exame devo fazer, biologia molecular ou um teste rápido? É uma pergunta que temos que levar em consideração que ela está sendo feita no contexto atual da pandemia do Covid-19, no qual cada vez mais a população tem acesso ou desejo de realizar o seu exame de forma autônoma, sem necessariamente uma orientação prévia de um profissional de saúde. E a resposta pode ser interpretada nessa figura apresentada recentemente no 14º Boletim Epidemiológico Especial do Ministério da Saúde. Porém, ela não é muito simples, e o meu objetivo é tentar esclarecer para vocês, para que seja tomada uma melhor decisão, individualmente ou junto com um profissional. Iniciaremos com a biologia molecular, que é a área em que busca estudar o organismo do ponto de vista molecular, focando o RNA, o DNA e a proteína. E o coronavírus, ilustrado nessa figura, ele tem dentro dele o material genético RNA, que é uma fita simples, e aqui embaixo está representado um fragmento do seu genoma, no sequenciamento, e ele é dividido em genes. E tem regiões específicas que são por o vírus SARS-CoV-2, e que isso faz com que os testes moleculares eles tenham 100% de eficiência.
e especificidade. Mas as etapas da realização do exame de biologia molecular, ela é bastante longa, que vai desde a recepção da amostra até a liberação do laudo, que se somarmos as horas, ele contabiliza de 12 horas e 30 minutos. Então, é bastante demorado, sendo que as primeiras etapas, ela requer um cuidado maior, porque é onde há o perigo do contágio para os profissionais, e que exige, obviamente, os aparatos, mais aparatos de EPIs, como a gente pode observar nessa foto cedida pelo Laboratório Central do São Luís do Maranhão, e também essa foto da equipe da Força Tarefa da UFRN, que fica no IMT atualmente. Dessa forma, após a extração do RNA viral, o material que não é mais infecto-contagioso é levado a outro setor do laboratório, onde é preparadas as reações e é colocado as amostras num equipamento que nós chamamos de termociclador. E nesse termociclador ocorre, então, a reação que é conhecida como PCR, em que o RNA ele é transformado em DNA e ocorre sucessivas etapas de amplificação e que tem sondas nesse processo, e que a cada etapa você vai aumentando o sinal de fluorescência. O que nós temos, então, no final, como resultado, são essas curvas. E quanto mais rápido elas são detectadas, de acordo com o ciclo, maior é a carga viral. Nesse exemplo aqui, é um paciente positivo e nós fazemos 3 reações para cada paciente. 2 em regiões do vírus e uma do região do genoma humano, que seria um controle de qualidade. Aí você pode perguntar, então, PCR é uma técnica que funciona sempre? Ela tem alguns critérios críticos. Por exemplo, em relação à amostra, a qualidade dela, o armazenamento e o tempo de processamento, pois é um vírus RNA que é bastante instável, então tem que ser feito o tempo todo com temperaturas adequadas. E além disso, além da questão técnica, é importante a gente destacar que 2 trabalhos recentes que mostram que o tipo de amostra e o tempo da doença influenciam. Então, nessa tabela 2, mostra que, de acordo com os dias da doença, as amostras de secreção nasofaringe, elas vão diminuindo a quantidade de vírus. E também, um outro trabalho, ele sugere que, de acordo com a evolução da doença, a amostra nasofaringe talvez não seja a ideal, mas sim o escarro, por exemplo, os pacientes que estão com a doença mais avançada, que estão hospitalizados, ainda que tenha um fator complicador, que é a produção de aerosóis, então tem que ser feito com muito cuidado. Então, ou seja, de acordo com o momento da doença, a técnica de PCR em tempo real, ela pode ou não ser eficiente. Se for antes do início dos sintomas, ela pode apresentar falsos negativos. Então, o recomendado pela Organização Mundial de Saúde e também pelo Ministério é que seja feito entre o 3º e o 4º dia, a partir do 3º e 4º dia, e conforme for passando o tempo, representado aqui na barra cinza, a sensibilidade ela vai diminuindo. Em contrapartida, a técnica sorológica de detecção de anticorpos, ela vai aumentando. E os testes sorológicos, eles têm esse objetivo. Eles querem identificar os anticorpos em resposta do organismo frente a um agente infeccioso, no caso, o vírus. E o teste rápido, ele funciona pelo método de imunocromatografia, em que dentro desse cassete de plástico tem uma fita de nitrocelulose e nela está impregnada reagentes. Então, a amostra de sangue, que pode ser por uma punção capilar, ela é inserida nesse cassete, ela, por capilaridade, ela vai migrando, encontra com os reagentes e encontra também com o antígeno, que são pedacinhos do vírus. E muda a cor, e é isso que nós observamos como resultados. Então, é uma técnica bastante simples, e como o próprio nome diz, a grande vantagem dela é que a leitura ela é feita entre 10 até 30 minutos. Mas, em contrapartida, a eficiência dela, a qualidade dela é bastante questionada ainda para o coronavírus. E, então, a acurácia, ela é um fator importante a ser considerado. E o Ministério da Saúde, eles apresentaram esse documento, no qual eles exigiram que todos os fabricantes registrados na Anvisa, eles apresentassem essa questão técnica de sensibilidade e especificidade. E a conclusão que eles chegaram é que, em geral,
a sensibilidade, que seria a capacidade do teste ser positivo no paciente que tem a doença, ela foi superior a 85%, e a especificidade, que seria, ao contrário, a capacidade de teste ser negativo quando a pessoa não tem a doença, seria de 94%. Porém, tem uma ressalva, não foram encontrados estudos publicados em testes na prática. Então, nós temos alguns relatos locais e também mundial questionando a capacidade de detecção desses testes. E o Ministério da Saúde, ele coloca como quem deveria fazer esses testes rápidos, né? Quais são as amostras que deveriam ser testadas? Seriam amostras dos profissionais de saúde, em atividade, de segurança, pessoas que residam com esses profissionais, idosos, portadores de doenças crônicas e pessoas economicamente ativas. Mas uma grande ressalva é que as amostras devem ser coletadas a partir do 8º dia de sintomas e 72 horas, ou seja, 3 dias assintomáticos, para evitar a transmissão. Ainda, detalhadamente, a gente pode falar que o anticorpo IgM, que seria o primeiro a ser elevado, um dos primeiros, ele é melhor, ele é mais sensível a partir do 7º dia e atingindo um valor máximo de sensibilidade após 14 dias. Já IgG seria após 10 dias e a sensibilidade máxima também após 14 dias. Mas a gente tem que levar em consideração que existe a variabilidade biológica. Então, tanto para o IgM quanto para a IgG, cada curva dessa representa a amostra de um paciente, ela varia bastante com relação ao tempo da doença, em que ela começa a se elevar de forma mais acentuada, como também a titulação, a quantidade de anticorpos produzida pelos indivíduos, tanto para IgM quanto para IgG. Então, isso é importante, isso tem que ser levado em consideração nas análises. E, consequentemente, considerando essa variabilidade biológica, considerando a sensibilidade dos kits, é esperado que você tenha uma gama de possibilidades de resultados. E um fator limitante é que nem todos os pacientes, a maioria deles, não tem o teste molecular e o sorológico sendo feito ao mesmo tempo, durante o curso da doença. Então, você tem que avaliar, interpretar os resultados com muito cuidado, porque também um resultado negativo não significa que você não esteja doente, e um resultado positivo não significa que você tenha já a cura imediata. Então, tem que ser feito com muita cautela, e principalmente associado com a clínica do paciente. E, diante desse contexto, a Organização Mundial de Saúde, ela apresentou esse documento como o título Passaporte da Imunidade. E eu traduzi ele para vocês, para depois as pessoas consultarem, e eu queria destacar que não há evidências até o momento, a data desse documento foi dia 24 de abril, em que as pessoas que se recuperaram do Covid-19 tenham anticorpos que as protejam de uma segunda infecção. Além disso, embora se espere que as pessoas produzam anticorpos, alguns indivíduos têm níveis baixos de anticorpos, então tem que ser avaliado com maior cuidado. Outra questão importante é, pessoas que assumem que estão imunes, porque elas têm um anticorpo, elas podem ignorar os aconselhos de saúde pública, ou seja, podem aumentar o risco de transmissão. Então, isso é muito importante, isso é muito sério. E para concluir, eu apresento essa figura que foi publicada ontem, dia 6 de maio, então isso mostra como tudo isso que eu estou comentando, trazendo para vocês, é novo, a gente ainda está em fase de estudo, tem muita pesquisa sendo feita, e nessa figura, ela resume exatamente isso que eu comentei com vocês. Primeiro, a amostra de escolha seria a secreção nasofaringe, aqui representada em azul. Ele apresenta também, em vermelho, a saliva ou da garganta, mas você observa que ela logo decai, então a amostra melhor realmente seria nasal, coletada com suave. Seguida, de acordo com a evolução da doença, o lavado bronco e o escarro, mas isso realmente tem que ser um ambiente hospitalar e com muita cautela pela questão dos aerosóis. E ele mostra claramente que antes dos pacientes terem sintomas, é muito provável que você tenha um teste negativo, um falso negativo para a PCR, e também para os anticorpos. Já depois dos sintomas, o PCR tem um limite até um período que ele é adequado, depois disso pode ter os falsos negativos, e os anticorpos também têm um período adequado para ser feito.
E mostrando aqui que o IgM, ele sobe, né, depois de 3 semanas, e depois ele decai, e o IgG, ele, teoricamente, ele permanece na circulação desse indivíduo. Eu deixo aqui para vocês o telefone do teleatendimento para os pacientes, caso tenha algum deles que estejam assistindo. Para os profissionais de saúde, eu recomendo que entre na plataforma AvaSUS, em que você pode ver como que é a execução dos testes rápidos, ressaltando que as farmácias, elas foram autorizadas a poder comercializar e poder aplicar os testes. Então, dependendo do estado, do município, alguns já estão fazendo isso. E eu coloco aqui que nós estamos em construção de um chat para profissionais de saúde tirarem suas dúvidas, conforme a gente vai se atualizando também, conforme a gente vai aprendendo mais com tudo isso. É uma parceria do Departamento de Análises Clínicas, o Hospital Onofre Lopes e o Conselho Federal e Regional de Farmácia. Muito obrigada. Obrigada, Vivian, pelos esclarecimentos. Acho que foi muito didático e eu acho que vai ajudar bastante a nossa população. Então, para terminar esse painel, eu vou fazer também uma pequena apresentação, agora enfatizando, né, que é uma das temáticas da Marcha pela Ciência, é por que investir em ciência. Por que a ciência é importante para o desenvolvimento social, econômico, né, da população. Então, eu também vou apresentar aqui apenas um slide que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Esse slide. Vocês estão vendo? Eu não sei se eu consegui compartilhar. Sim. Então, eu queria ilustrar para vocês aqui, nesse gráfico, ele parece complicado, mas não é. Ele conta a história, né, da evolução da nossa vida, né, da história do homem na Terra. Então, aqui a gente tem um gráfico de tempo, né, o marco zero, depois de Cristo, antes de Cristo. E aqui eu trouxe para vocês 2 aspectos, né, do nosso cotidiano. Por exemplo, os nossos meios de transporte, né, e a longevidade da população. Então, observem que durante milhares de anos aqui, a gente praticamente não mudou muito o nosso meio de transporte. Então, a gente, né, inventa a roda, ela surge em algum momento aqui no passado. Nós levamos mais de 2.000 anos para colocar as tábuas em cima da roda e fazer uma carruagem. Né? E a partir desse momento, a única evolução tecnológica, que podemos assim dizer, foi o aumento do número de animais que puxava aquela carroça. Né? Seriam 2 cavalos, 4 cavalos e assim por diante. Então, veja que a gente praticamente não evolui muito em relação aos meios de transporte. Aqui em vermelho, a gente tem o número de pessoas na Terra, a população, né? E aí que eu destaquei a idade média, a expectativa de vida da população. Então, veja que aqui em 2.000, 4.000 anos atrás, a gente tinha uma expectativa de vida de 20 anos de idade. Ou seja, a maioria dos nossos jovens já estariam mortos, né? Durante milhares de anos, a gente não vê, né, um aumento significativo nessa longevidade da população. E aqui eu queria mostrar esse destaque aqui, que é essa queda nesse gráfico. Esse momento do tempo representa a peste negra, que chegou a matar 1/3 da população mundial da época. Tá? Então, agora, prestem atenção nesse intervalo de tempo. Nós estamos falando aqui de cerca de 200, 300 anos. Nós inventamos a primeira máquina a vapor, né, a primeira locomotiva, e em 200 anos nós estávamos indo à Lua. Né? O que mudou nesse curto intervalo de tempo da nossa história? Né? De forma semelhante, quando a gente vê a longevidade da população, nós vimos aqui um aumento, né, nessa longevidade, numa expectativa de vida de 70 anos em países em desenvolvimento, e em países hoje, como o Japão, essa expectativa de vida está em torno de 90 anos. O que mudou nesse intervalo de tempo? O que mudou foi o estabelecimento do método científico. Foi a ciência que nos permitiu mudar o mundo. Tá? Então, aqui a gente tem um marco nesse método científico, que em 1637 foi a publicação do livro do René Descartes,
que é o discurso sobre o método. Nesse livro tem uma frase muito famosa, que todo mundo já deve ter ouvido falar, penso, logo existo. Nesse livro, Descartes estabelece as premissas do que seria o trabalho científico, o que seria o método científico, ou seja, como os cientistas devem trabalhar. Isso organiza o trabalho do cientista, e a partir desse momento a gente tem uma explosão de conhecimento no planeta. Então, aqui surgem as ciências naturais, a biologia, a química, a física, e nós começamos a entender o planeta, nós começamos a entender os organismos, nós começamos a entender as bactérias, os vírus, e assim nós começamos a produzir vacinas, medicamentos que puderam ajudar a população a atingir essa longevidade. Isso não vai só na química, na física e na biologia, né? Vai nos hábitos culturais, vai nas pesquisas de nutrição, vai nas pesquisas voltadas a saneamento básico, né? Tratar a água que a gente vai beber. Isso tudo permitiu a nossa longevidade, permitiu o crescimento, né, da nossa população e o desenvolvimento hoje. Então, cada celular que hoje nos assiste, né, cada camiseta de algodão, né, que se veste, tem ciência por trás disso. Então, ciência, ela tem que ter investimento, sim, ela tem que ter um investimento contínuo e deve transcender aos governos, deve ser uma política de Estado, né? Não existe país autônomo, não existe país soberano que não se aproprie da ciência, que não faça uso da ciência. Então, a gente tem exemplos como a Suíça, por exemplo, que investem mais de $1.500 per capita em ciência, né, do seu PIB. Então, esses países têm 30 doutores, ou mais de 30 doutores para cada 100 mil habitantes. No Brasil, hoje, esse número não chega a 8 doutores para cada 100 mil habitantes. Então, nós passamos por um período de crescimento, nós, em 10 anos, aumentamos em 400% o número de doutores no país, mas isso ainda está muito aquém de outros países que têm PIBs semelhantes ao nosso. Então, a gente precisa continuar investindo em ciência, a gente precisa aumentar os investimentos em ciência, porque só a ciência nos tira de crises como essa. Só a ciência vai promover as saídas econômicas para a sociedade, as saídas para salvar vidas que estão em jogo. Então, por isso, o nosso apelo para a população, que a gente vista a camisa da ciência como um patrimônio nosso e que sejamos todos unidos numa luta conjunta para que a gente tenha educação, ciência e tecnologia como políticas de Estado e não políticas de governo. Tá? Então, eu vou encerrar a minha fala por aqui, e para que a gente tenha algum tempo ainda para fazer, né, responder algumas perguntas, ou até entre os próprios debatedores aqui desse painel. Então, eu vou tirar o compartilhamento da tela. Então, a gente está agora aberto às perguntas, né, que a gente vai começar a receber de vocês. Então, quem ainda não fez a sua pergunta, encaminha aqui pelo YouTube, pelo canal, e a gente vai ainda, né, bater um papo com vocês e responder algumas perguntas. Estou vendo muitos parabéns aqui, mas ainda não estou localizando perguntas. Sim. Luciane, com você. Tem vários, mas um deles é coronaverificado.news. Essa é uma plataforma em português para verificação de dados. coronaverificado.news. Daniel, eu queria colocar para vocês justamente qual seria o retorno, então, às atividades. Como é que a gente está vendo o retorno à vida normal, ou tentativa de uma vida normal pós-pandemia? Então, Lucimara, primeiro, parabéns para você, parabéns para a Vivian, Luciane. Eu aprendi bastante aqui, gostei muito e tenho certeza que quem está assistindo também gostou muito das apresentações, né, de vocês. Assim. Agora,
Com relação à preparação para o retorno às atividades, na verdade, nós temos muitas perguntas, né? Todos querem saber nós retornaremos, como retornaremos, e essa é a pergunta que nós fazemos também. Nós temos uma associação de reitores das universidades federais de todo o país, não é? Nós temos reuniões periódicas, nós discutimos isso muito permanentemente, também em grupos de discussão, e essa é uma pergunta que todos têm e que as respostas não são claras. Não são claras porque nós não entendemos ainda completamente como está o desenvolvimento. Nós, quando tomamos a decisão de suspender as atividades de aulas, por exemplo, nós tomamos essa decisão com base numa recomendação, não é, de um grupo de especialistas, pessoas que estudam nessa área e que recomendaram dessa forma. E assim fizeram as universidades do país inteiro. Nós não temos ainda uma mensagem de mudança desse quadro, um entendimento de como isso vai ocorrer nas próximas semanas ou nos próximos meses. Agora, o que as instituições precisam fazer nesse momento é se preparar. Nós estamos fazendo discussões permanentes aqui no âmbito da gestão, de todos os gestores, sejam gestores da gestão central, seja com diretores, e nós estamos muito articulados com as discussões que estão acontecendo em outras universidades do país. Eu penso que nós temos que todos aprender uns com os outros e dividir experiências. Eu acho que tem dois critérios que eu quero deixar aqui bem claro para a comunidade da universidade. As decisões que nós tomaremos no futuro serão decisões colegiadas, como é da tradição das universidades, da tradição da nossa universidade. Nós tomaremos decisões juntos sobre isso e nós não podemos comprometer a qualidade daquilo que nós fazemos e a condição de poder incluir todos que fazem parte desse processo. Então, esses são critérios muito importantes. Nós continuaremos discutindo e, no momento certo, nós encaminharemos as melhores soluções. Obrigado pela pergunta. Essa acho que pode ser para todos nós, né? A Deise pergunta se isso pode mudar a nossa relação. Eu espero que sim. Eu acho que nos momentos de crise, nos momentos de tragédia, são momentos também da gente se reinventar, da gente redefinir prioridades. Então, a gente veio de uma leva, né, de ídolos, né, de youtubers, influencers e não sei o que lá mais, que eu já não consigo mais acompanhar tantos termos, mas agora a gente está vendo que o que realmente faz a diferença é conhecimento científico. Então, enquanto a gente não achar bonito estudar, porque a gente veio de uma geração que acha saco estudar, então, estudar nos permite entender, e o entender nos permite criar, construir, modificar o que a gente quiser. Então, isso a gente vai construir uma sociedade melhor, a gente constrói, né, máquinas melhores, né, que facilitam a nossa vida, e a gente descobre medicamentos, vacinas, protocolos de mais segurança para toda a população. Então, sim, eu espero que a gente aprenda com esse sofrimento, porque a gente está vendo as famílias perdendo seus entes queridos, famílias sendo manipuladas com a desinformação, isso é muito triste, e que a gente aprenda a sermos pessoas melhores, profissionais melhores, e que a gente, de fato, valorize a ciência. E essa valorização de ciência, gente, não pode vir só dos cientistas. Essa valorização da ciência tem que vir de todos nós, tá? De cada familiar, de cada amigo, de cada pessoa que não teve acesso à educação ainda nesse país, que são muitos, e é por isso que a gente defende um sistema público de qualidade, para que a gente tenha oportunidades para todas as pessoas, do pobre e do rico, que todos possam crescer e desenvolver-se como pessoa, como profissional. Então, sim, eu espero que a gente mude a nossa relação com o investimento da ciência e que os nossos políticos, e aqui vai um recado para o nosso governo do Estado, que eu não vou deixar de dar, precisamos de uma FAPERN forte, independente, como é a FAPESP, que transcenda os governos, que a gente tenha um investimento local em ciência e tecnologia, como já tem sido feito em outros estados do Nordeste, e a gente ainda tem uma fundação que ainda funciona aquém das nossas expectativas.
Então, sim, vamos crescer juntos como sociedade e como cientistas. E aí, se algum colega quiser complementar... como trabalhar a comunidade acadêmica para compreender a complexidade do retorno. Ônibus, número de alunos, distanciamentos. Isso, é uma excelente colocação. É por isso que existe toda uma complexidade no retorno, é por isso que nós não podemos pensar, nem planejar esse retorno de forma precipitada. Nós temos vários dos nossos estudantes, por exemplo, que voltaram para suas casas em outras regiões do estado. Nós temos que pensar que esse retorno, vários dos nossos estudantes utilizam o circular para ter acesso aos setores de aula, e esses circulares normalmente têm uma quantidade grande de pessoas. Nós temos que pensar como fica o funcionamento das salas de aula. Não é? As salas de aula, normalmente, elas têm uma ocupação grande no espaço que é utilizado. Então, nós temos que pensar nos professores, que alguns deles já estão na idade considerada desse grupo de risco maior para a questão da Covid. Então, são muitos os fatores, nós temos que considerar todos eles, nós temos que aprender com o que se faz em outros lugares do país, cada instituição apresentando suas ideias e umas aprendendo com as outras, enfim. Isso é um processo de discussão, mas nós temos na universidade, felizmente, nós temos as pessoas, não é, com muita capacidade de propor ideias, de propor soluções, e é da universidade, vai ser de dentro da universidade que essas soluções surgirão. Nós temos certeza disso, e nós conseguiremos superar sem causar esses danos para as pessoas. Então, esse deve ser a nossa postura. E eu queria parabenizar, inclusive, Lucimara, pela resposta à questão anterior, quando enfatizou que a defesa da ciência tem que ser uma defesa de toda a sociedade, e não a defesa de quem faz ciência, porque a ciência não é feita para os cientistas, a ciência é feita para a sociedade. Muito bem, parabéns. Obrigada, Daniel. Vivian, para você, utilizar teste rápido como requisito para retorno ao trabalho. Então, é o alerta que a Organização Mundial da Saúde ela coloca do tal do passaporte de imunidade. O que eles colocam é que ainda nesse momento não tem nenhum trabalho que mostre que as pessoas que tiveram coronavírus e têm anticorpos, elas estão protegidas de uma segunda infecção. Então, seria complicado dizer que as pessoas já podem retornar para o trabalho. O que está sendo comentado, o que está sendo mais indicado é que os profissionais de saúde, principalmente, seja avaliada a questão clínica deles. Então, se eles tiveram coronavírus, passou o período de doença, eles estão assintomáticos, eles estão retornando para o trabalho, então, está sendo considerado muito mais a questão clínica do que o teste rápido, principalmente pela questão que ainda tem algumas dúvidas quanto à acurácia do teste. Obrigada, Vivian. Então, nós estamos chegando no nosso horário, né? Vai começar agora um painel nacional da SBPC, então eu convido a todos a também acompanhar esse papel. O professor Ildeu, que é o presidente da SBPC, vai participar desse painel, que vai estar no canal da SBPC, que a gente vai colocar aqui, né, já colocou o link para vocês. Então, eu queria agradecer a participação de todos, tá? E eu queria, mais uma vez, enfatizar para toda a população que, nesse momento, a única medida realmente necessária e eficaz é fique em casa, tá? Então, o isolamento, ele é importante, ele é a única medida realmente protetiva. Lógico que alguns profissionais, né, são essenciais, eles precisam sair de casa. Então, aqueles que conseguem fazer seu home office, então, que o façam para proteger as outras pessoas, né? Então, os assintomáticos são muito... a gente tem que ter muito cuidado com os assintomáticos, porque eles não manifestam sintomas, e a gente não sabe ainda por que isso acontece. Então, a gente não sabe as diferenças ainda de por que uma pessoa jovem pode desenvolver um estado grave e outras não desenvolvem absolutamente nada. Isso ainda é um outro ponto de investigação que precisa ser feito, que a gente ainda não tem esses dados. Então, nesse momento, o que a população pode fazer, e a melhor forma de ajudar no combate, é fique em casa e consciência.
Tá legal? Então, obrigada a todos que participaram desse painel e, mais uma vez, eu convido vocês a continuar na programação da SBPC hoje, tá? Até a próxima. Até logo, gente. Obrigada. Dia 7 de maio, a TVU participa da Marcha Virtual pela Ciência no Brasil. Na TV e nas nossas redes sociais, às 3h30 da tarde, um programa dedicado a quem faz ciência no Rio Grande do Norte. O evento, organizado pela SBPC, tem o objetivo de chamar atenção para a importância da ciência no enfrentamento do novo coronavírus. Vamos juntos neste pacto pela vida. Participe da Marcha Virtual pela Ciência Brasileira, dia 7 de maio, às 3h30 da tarde. Saiba mais sobre a Marcha Virtual em www.portal.sbpcnet.org.br.